gente está na zona de rebaixamento da Série C e, cara, não é só um rebaixamento, não é um rebaixamento da A para B. É um rebaixamento que significa o final do clube. É o final do clube, o final. Acabou. Tipo, eu acho que durante esses 124 anos não tiveram tantos momentos de sensação de que o clube ia acabar. Talvez 99, mas eu penso que não. A realidade do futebol era outro, tal. Hoje, eu acho que o Náutico acaba se cair para a Série D. Porque se cair para a Série D, veja só, não vai vir da SAF. Sabe? Independente se a SAF no Santa Cruz vai ter sucesso ou não, mas o Santa Cruz, para virar SAF, só precisa que o presidente queira. Que o presidente tenha caneta e ele que resolve, porque é isso que está no estatuto do clube depois que Antônio Luiz Neto fez as mudanças, né? Isso. No Náutico, não. No Náutico precisa da concordância de pelo menos 300 conselheiros, pô. E a gente já sabe que os conselheiros não estão dispostos a passar o Náutico por uma SAF por qualquer coisa. Eles acham que o clube vale mais. Eu acho que parte disso é válido eles pensarem dessa forma. Obviamente que a gente vai ter que separar o exagero, né? Vai ter alguns meio lunáticos que vão achar que vale mais do que vale, mas a realidade é essa. Precisa de um processo de aceitação de 300 pessoas e também com toda aquela cobertura política, né? Então, se o Náutico quer ir para a Série D, gente, não fica achando assim, saiu para a Série D, agora vira SAF. É que não vira mesmo. Aí é que não vira mesmo. Inclusive, eu tenho a opinião que o Náutico nunca vai virar SAF, viu? Nem Náutico, nem Sport. E eu dizia isso, não dizia muito no ar, mas eu dizia isso muito em algumas conversas particulares, que os 3 clubes de Pernambuco, na verdade, eles não foram feitos para virar SAF. O Santa Cruz vai virar por causa do que Antônio Luiz Neto fez. Botou tudo na mão do presidente. Mas Sport e Náutico vai virar SAF, não, pô. Pode virar essas SAFs assim, feito Fortaleza. Que o clube continua com o poder total. Isso aí pode virar, isso é só uma questão de mudança da estrutura organizacional. Mas SAF com dono, com 90%, eu acho que Náutico e Sport não vira nunca. Pela forma que esses... Opa. Na verdade, os 3 foram dessa forma, pela forma que os clubes foram tocados durante 120 anos. Com a graça de Deus, o Chapo tá conseguindo, viu? Mas tá difícil. Enfim, só para resumir, o que eu tava falando era que se acontecesse dele sair, não tinha por que a gente continuar com o programa no ar. A gente passaria a falar sobre a saída dele. Mas pelo jeito é só um boato. O Chapo tá bem instável ainda. Pelo que eu tô observando aqui no de Chapo. Parece que tá tendo um problema triplo, Renato. É YouTube, é StreamYard e é a internet no geral. Tá bem sinistrão, velho. Eu vi alguém comentando que até a Globo IPTV tava com instabilidade. Foi o próprio. É o fim do mundo. Consegue ouvir a gente, Chapo? Consigo, vocês estão me ouvindo? Estamos, mas... A sua imagem está dando congelada, mas a gente consegue lhe ouvir. Tá. Eu acho que vai melhorar em breve. Vamos lá, começando então. Vamos começando. A gente separou alguns pontos aqui, gente. Eu deixei isso aqui como a parte de título, mas vamos passar para a primeira agora. A primeira é a seguinte, galera. Talvez a mais simbólica desse problema, né? De todos os problemas. A contratação de Douglas Borges, Atos. Algo que foi alertado, algo que ele bateu de frente, se comprovou em campo e virou passivo para o clube, né? Essa de Douglas Borges, ela é a mais emblemática, a mais simbólica, porque ela tem todo um arco de construção. Ela daria um filme de Hollywood. Ela tem todos os passos. É a contratação dele através, no primeiro momento, de um pré-contrato, ao vazamento da informação. A informação sai na imprensa
E a reação da torcida, assim, é quase que unânime, contrária, porque Douglas Borges teve as últimas temporadas muito fracas. E a temporada que é usada como argumento para a contratação dele é uma temporada onde ele virou reserva do Botafogo. A gente falou isso aqui várias vezes. Ele perde a posição para um jogador que estava vindo da base e que nem era um bom goleiro. Então, teve toda aquela reação. Eu acho que o dia que saiu na imprensa foi um dia que Granja começa os erros de postura dele, porque, até botando o Timbucast aqui um pouco no meu, o Timbucast acabou sendo vítima de Granja, porque vamos colocar a ordem das coisas. Sai na imprensa mais ou menos ao meio-dia. Eu estava até off nesse dia, entrei na internet, digamos assim, nas redes sociais, à tarde, no final da tarde. E houve uma primeira reação muito negativa da torcida, aonde algumas pessoas, e isso é um comportamento deplorável, foram na rede social. Eu nem vi isso acontecendo, eu fiquei sabendo que aconteceu, mas eu nem vi. Supostamente teriam ido na rede social do Douglas Borges e teriam feito algumas postagens. Eu nem sei qual foi o cunho das postagens, se foi falando para ele não vir, se foi falando mal dele, se foi atacando ele, se foi xingando, mas isso aconteceu. E ele, já à noite, não, eu acho que ele foi no outro dia, não foi, Renato? Que ele foi e disse que essa reação estava acontecendo por causa, aí deu a entender que tinha sido a gente, né? Que tinha incitado a violência. Que tinha incitado a violência. Aonde, veja, o programa só foi ao ar à noite. Isso aconteceu à tarde. Eu nem na internet estava. E já recebi essa no lombo, né? Já colocaram nas nossas costas essa daí. E ele disse que a gente incitou a violência e tal. Aí à noite teve um programa que a gente fez uma análise sobre Douglas Borges, trouxe um material dele, tá? A gente trouxe aqui para analisar João, trouxe Daniel, e a gente viu que o material não era bom, e ele chegou a dizer que a gente tinha manipulado os vídeos para poder falar mal da contratação. E acaba que Douglas Borges é bancado, né? Ele acaba vindo para o Náutico. Ele na estreia ele acaba falhando. Ele no segundo jogo acaba falhando novamente. Ele é afastado, ao que dizem, muito por algo que veio da presidência. Não foi Eduardo Granja que tomou essa decisão. Ele foi afastado, pelo menos do próximo jogo, né? Porque quem jogou foi o Ellerson. E chegou um dia aonde Granja deu uma entrevista para o GE, dizendo que Douglas Borges continuava no elenco, continuava nos planos do Náutico. E 15 minutos depois, Constrangedor. Foi constrangedor. 15 minutos depois que a matéria saiu no ar, o Náutico, nas suas redes sociais, postava que Douglas Borges estava fora do Náutico, que estava indo para a Portuguesa do Rio de Janeiro. Veja, só para chamar a atenção que isso foi 15 minutos depois, viu, gente? E quando uma decisão dessa é tomada e vai para a comunicação, requer um tempo. A decisão é tomada, até chegar na comunicação e a liberação para a comunicação publicar uma notícia dessa, não é instantâneo, requer um tempo. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que, de alguma forma, a decisão foi tomada sem o próprio Eduardo Granja saber. Veja, Eduardo Granja é chefe do departamento de futebol. É assim que está sendo colocado no organograma do Náutico. A gente não pode tratar de outra forma. Então, toda decisão do futebol, eu sou obrigado a responsabilizar ele. Eu vou ficar responsabilizando quem? O fantasminha camarada? Eu vou ficar jogando para todo mundo, como eles adoram que isso aconteça, né? Dizer assim, não, uma decisão, um erro é de todo mundo. De todo mundo, nada. Existe um organograma e existe uma hierarquia. No futebol, o cabeça é Eduardo Granja. Porque se eu não responsabilizar ele, eu não vou responsabilizar ninguém. O Náutico está fazendo uma das piores temporadas da sua história e eu não vou responsabilizar o chefe do futebol, pelo amor de Deus. Então, Douglas Borges sai para a Portuguesa do Rio,
tá? E não acaba por aí, porque recentemente a gente teve a informação de que Douglas Borges colocou o Náutico na justiça pedindo 500 mil reais. Então, veja, a gente tem aqui um roteiro de Hollywood. Ô, Atos. Oi. Fala, Tá me ouvindo aí? Só Vamos para sim. interromper rapidinho, porque teve um superchat aqui de Pedro. Para acompanhar a live de vocês sobre a montagem de elenco desde o ano passado, o time Cast aprovou a renovação do time base de 24 e agora o técnico. No primeiro tropeço vão largar a mão de Granja. Primeiro que não é o primeiro tropeço, né? Já é o É o 10º. Não, é o 38º tropeço. E segundo que as maiores lacunas do elenco do Náutico são as mesmas do ano passado. Então, as renovações de contrato do Náutico estão aí, estão atuando. O problema do Náutico é justamente a falta de ponta, a falta de zagueiro, a demora para um goleiro, que já eram os problemas do ano passado, né? As renovações não foram assim, os maiores problemas. Alguns renovados não estão rendendo o esperado, mas isso é normal, né? Não tem como todo mundo ser 100% de acerto. Mas onde tinha buraco ano passado, continua com buraco, que é defesa, goleiro, pontas. A gente virou sem ele. Vai ser o programa, Chapo. Não precisa nem a gente adiantar que vai ser o programa. Acho que Pedro tá um pouco ansioso. E também respondendo a Pedro, Chapo. Quem largou a mão da gente foi Granja, só. dando aquela esculhambada na gente quando a gente fez a primeira crítica à contratação do goleiro. Não, veja mas só. É isso que eu tô falando. A época ele citou as renovações. As renovações, em geral, ou estão aquele meiota, ou estão bem. Ruim é os que chegaram. Os que chegaram são muito... Os zagueiros foram horríveis. Agora que começa a ter um zagueiro mais ou menos... Os goleiros foram horríveis. Os goleiros foram ruins. Os pontas, agora que começa a chegar. Então, assim, demora demais. Demorou demais para começar a ter mais ou menos um jogador ali na posição. E, Chapo, vê só. Eu vou chamar Pedro aqui para ir aos poucos aqui entendendo a linha de raciocínio. Veja só, Pedro, como as coisas funcionam. Primeiro, que o responsável e quem comanda o futebol do Náutico não é Atos, não é Chapo, não é Renato, não é o Timbucast, é Granja, tá? Então, mesmo que ele faça algo que a gente diga, beleza, isso aí tá certo, e der errado, o responsável vai ser ele. Porque o Náutico tem uma massa de torcedores. Os torcedores não estão nem aí que se supostamente o Timbucast disse que tá ok. Isso aí não isenta Granja em nada. E segundo, o exercício de comentar o Náutico todo dia, ou todas as decisões tomadas pelo departamento de futebol, a gente faz isso o tempo todo, a gente precisa tirar um pouco o nosso ego da frente para poder comentar. O que é que eu quero dizer com isso? Quando ele apresenta renovações, tá lá, Patrick Alain, Paulo Sérgio, Luiz Paulo, Renato Alves e Arnaldo. A gente não era a favor da renovação de Arnaldo. Alguns aqui não eram a favor da renovação de Renato Alves. Mas a gente está avaliando o todo. A gente sabe que o jogador mais importante aí é Paulo Sérgio, um titular. A gente sabe que um outro jogador muito importante era Patrick Alain. A gente sabe que Marco Antônio era uma peça importante no time. Eu não posso ficar pegando bucho com um lateral que vai disputar a posição, mesmo que eu ache errado. A gente tende a dizer, as renovações foram ok, mas isso não significa que está tudo certo. Inclusive, algum dos pontos aqui de erro, a gente vai chegar lá, a gente vai dizer que o perfil das renovações foram e ele precisava mesclar com outro perfil. Quando ele renova com Paulo Sérgio e com Patrick Alain, eu não vou presumir que ele não vai mesclar com jogadores mais jovens e de mais intensidade. Eu não vou presumir que ele vai me contratar Fagner Alemão e Ryan. Então, veja, você dizer que o pacote de contratações foi ok, não significa que está tudo perfeito. E outra, as coisas não são dualísticas. Não é só céu e inferno. Entre o céu e o inferno tem muita coisa. Não é porque eu não classifique uma contratação como um inferno que ele vai ser mil maravilhas. O Náutico contratou Kelvin agora, que está até jogando ok nos últimos jogos. Eu não gosto da contratação. Mas veja, o Náutico estava precisando de um jogador de lado de campo.
que imprimisse velocidade. O contratado não é o que Atos gosta. Mas eu não posso chegar aqui só porque não fui eu que trouxe, ou não foi o que eu queria, e dizer que está tudo acabado. Então é um exercício de tirar um pouco o ego da frente. Não é, a gente não chega aqui para avaliar tudo o que acontece no Náutico como tudo que Atos faria, tudo que Renato faria, tudo que Chapo faria, tudo que o Timbucast faria. Existe um meio termo, existe uma área cinzenta de avaliação, que no final das contas a gente vai esperar o campo responder. E outra, tem condições que a gente nem consegue avaliar. Eu sempre digo isso. A condição física, a gente não tem os elementos. Eu não tenho um departamento físico para avaliar o físico do atleta. Quem tem é o chefe do futebol. Quando o Náutico renovou com o Renato Alves, muita gente foi contra já. E acertaram. Eu fiz uma ponderação. Eu disse, eu acho que é um jogador que consegue dar uma dinâmica no meio campo, um jogador com um perfil diferente. Eu não tinha um elemento do salário dele, porque se o salário for alto, a renovação se torna ruim. E, principalmente, eu não tinha um elemento da condição física do atleta. Até porque Renato Alves, ele deu indícios de que a situação física dele é crônica, o que está se mostrando verdade. Renato Alves jogou menos de 40 minutos nessa temporada. E na temporada passada, só jogou 7 jogos e foi pro DM. Então, Eduardo Granja que tinha todos os elementos para poder avaliar a parte física do atleta. A gente não tem. Enfim, vamos seguir. Vamos para a próxima. Chegando agora com a contratação de Léo Coutro. Eu estou sendo específico a Léo Coutro, pessoal, porque a contratação de Ryan ela vai entrar na parte do desequilíbrio da formação do elenco, que é um outro ponto que a gente vai abordar aqui. Mas por que a gente está trazendo de uma maneira isolada Léo Coutro? Porque foi um nível de contratação... Porque ele é ruim pra cacete. E que ultrapassou todos os limites, Chapo, porque vinha do futebol do Espírito Santo. Chapo, começa contigo. Todo respeito ao nosso querido Espírito Santo aí, o retângulo mineiro, né? Que está sendo anexado ao território de Minas Gerais aí também. É um estado que não tem... Na verdade, veja só, Léo Coutro estava num time meiota do Espírito Santo, né? Porque não é nem os principais times, né? Que é Rio Branco, Esportiva. Estava num time desses de empresa lá. Como é o nome do time mesmo? Porto Vitória. Porto alguma coisa, Porto Vitória. Esse time é um time novo, né? Recente, que é um time empresa e tal. Semi-amador. Velho. Como é? Semi-amador, é isso aí. Na verdade, os grandes times de lá são semi-amadores, né? O Rio Branco, recentemente, foi vendido para várias pessoas aí, virou SAF. Entre elas, o comediante Renato Albani é um dos donos do Rio Branco. Então, você vê que é um futebol, assim... Cara, é nível abaixo do Acre, tá ligado? O Acre, recentemente, teve um time aí disputando as lideranças da Série C, né? Rio o Branco. Atlético do Acre. Atlético do Acre, pô. Ah, foi. O Espírito Santo há muito tempo que não bota nada. O Tocantins teve o Tocantinópolis recentemente fazendo uma gracinha. Eu acho que o Espírito Santo hoje é o pior futebol do Brasil, pô. O pior estado futebolístico do Brasil. Não lembro, sei lá, o Náutico de Roraima já fez uma gracinha na Copa do Brasil, o Trem do Amapá. Mas você não lembra falar dos times do Espírito Santo. E o Náutico foi buscar um jogador lá. Ou o Náutico tem o maior centro de prospecção de jogadores do mundo e conseguiu achar um cara em meio ao nada, ou esse cara é ruim, pô. E aí se comprovou o que a gente imaginava. Inclusive, Léo Coutro já está fazendo raiva no Guarani, né? E é uma contratação que veio para um setor que o Náutico já teve problemas anos passados. Então, vai justamente contra o que Pedro estava falando ali em cima, que é, ok, o Náutico renovou um monte de jogador e tal, mas o maior problema foi justamente o enxerto no elenco. Porque quando renovou com os jogadores, a gente pensou, beleza, renovou com os caras, agora o Náutico vai mirar para acertar nos principais pontos que teve de problema no passado. E foi pior. O Náutico começou pior com Ryan e Léo Coutro. Estava pior do que terminou. Era melhor ter jogado com Perema e o outro menino lá que... Como era o nome do outro? Irã e Era melhor Joés e Perema nesse começo de ano do que Ryan e Léo Coutro.
Assim, o Náutico conseguiu piorar. O gol também piorou. Só não piorou mais porque... Estou falando em relação a Wagner, né? Em relação aos outros lá, meu Deus do céu. Mas tudo piorou. Então, Léo Coutro foi um... Inclusive, Léo Coutro, acho que fica a geração Léo Coutro. Esse time assim como o Leão ficou marcado na seleção brasileira com o Leomar, acho que Granja fica com Douglas Borges e Léo Coutro, que foram os dois atletas simbólicos da atuação dele como diretor. Né? Ele bancou os dois e, assim, com pouquíssimo tempo, ele já estava... Na verdade, o Douglas Borges mesmo, ele não tinha nem controle, né? Que o jogador foi dispensado, ele não estava nem sabendo. Ele estava garantindo o jogador, 15 minutos depois ele estava dispensado. Então, Léo Coutro e Douglas Borges, para mim, são símbolos da gestão Granja, né? Se você analisar o desempenho de Granja, dá para analisar por essas duas contratações aí, principalmente. E ainda tem um outro ponto, Atos, que aí eu quero tua análise agora. Léo Coutro, obviamente, era uma ultra, mega, hiper, blaster, master aposta. Só que, na visão do Náutico, na visão do planejamento de futebol, na prática não foi. Ele acabou ocupando uma vaga de titular, e essa que foi a maior das aberrações, né? Exato, Renato, perfeito. Até eu cheguei a falar sobre isso em algumas lives, que eu fiquei com muita raiva do departamento de futebol do Náutico por me obrigar a ficar criticando o Léo Coutro quase toda a live. Por quê? Porque Léo Coutro, ele tem um perfil de aposta que eu acho que não deva ser demonizado num clube de futebol. Um clube de futebol precisa arriscar. Você não encontra um Eric Pulga depois que ele explode no Ferroviário e no Fortaleza, pô. Você precisa garimpar esse jogador. O Camutanga, que até foi comparado com o Léo Coutro, assim, um absurdo. Não esperou nem jogar, já estavam comparando a Camutanga. Um Camutanga, você precisa garimpar para encontrar um Camutanga. Então, o perfil de Léo Coutro, eu acho que é válido você fazer uma aposta. O problema é que o Náutico não tinha esse cartucho de aposta naquele momento. Simplesmente não tinha. O Náutico estava com a zaga formada com Ryan e Fagner Alemão, os dois juntos, 70 anos. Fagner Alemão não era para ter ficado no Náutico, não era para ter sido contratado, porque o departamento médico deu o não para ele, por causa da situação clínica dele, e o Náutico fez um contrato de produtividade. Então, veja, no momento que Fagner Alemão recebe um contrato de produtividade, ele deixa de ser um zagueiro que supostamente veio para ser o titular. Vamos esquecer o perfil está errado, mas ele deixa de ser. Tanto é que ele não jogou os primeiros jogos. E aí você tem Ryan e Léo Coutro, que era para ser uma aposta. Léo Coutro é para ser o quinto zagueiro. Aí Léo Coutro, que era para ser uma aposta, virou um dos pilares da defesa do Náutico. O Náutico ficou com Ryan, que é uma contratação tão contestada quanto o Douglas Borges, um cara que tem a sua melhor qualidade, a sua regularidade em falhas, porque ele foi assim no Londrina, foi assim no Guarani e está sendo assim no Náutico. E você criou os pilares de uma zaga com Ryan e Léo Coutro. Léo Coutro jogou os 11 primeiros jogos pelo Náutico. Isso não é uma aposta. Isso é um pilar. E veja, o setor é pior ainda, porque é o setor de zaga, aonde Chapo já disse já que foi o nosso maior calo no ano passado. E que ele deu declaração dizendo que o Náutico ia promover uma resposta ao ano passado, fortalecendo o setor. Aqui no Timbucast. E a gente teve uma zaga com Ryan e Léo Coutro, onde Ryan naturalmente saiu do time algumas vezes por se lesionar. É normal o zagueiro se lesionar, ainda mais nessa idade. Teve jogo que a gente se viu jogando com Léo Coutro e Odivan. Odivan, que talvez um torcedor menos atento nem lembrasse que ele estava no Náutico ainda. Um jogador que está no Náutico há 2 anos, passando 2 anos com lesões, e que se apareceu no time aí como opção e virou titular. E, detalhe, né? Sumiu, que a gente nem sabe o que aconteceu com o Odivan. Então, essa contratação do Léo Coutro, ela foi errada do início ao fim, não fez nenhum sentido. É até bom ver o que aconteceu com o Odivan. A família dele deve estar preocupada. Viu? Faz muito tempo que não se ouve falar no rapaz. Agora que você falou, estou preocupado.
E engraçado que o argumento da contratação de Odivan foi porque ele tinha dupla cidadania. É italiano também, meu Deus. Mas voltando. Então, toda essa situação de Léo Couto com esse plus que eu coloquei, do Náutico demonizar, quer dizer, o Náutico criar o cenário que o torcedor acaba desacreditando em aposta. Eu acho que isso é muito ruim para o clube, porque o perfil de aposta ele se faz necessário, mas para isso você tem que formar sua zaga primeiro. Vamos supor, se o Náutico lá no começo do ano tivesse contratado Carlinhos e Mastro, 2 jogadores que aparentam ser sólidos, a gente acredita muito mais nesses zagueiros do que do começo do ano, os que jogaram no começo do ano. Aí você tem esses 2 zagueiros, digamos que você precisava de um reserva ainda, porque zagueiro sai muito de... fica fora de muitos jogos, por contusão, por cartão amarelo, enfim. Aí você tivesse 2 bons zagueiros titular, uma boa opção como reserva, aí você contrata uma aposta. Agora, quando você não tem nada, você já sabia que Fagner Alemão era problemático. Aí você contrata Léo Couto para jogar os 11 primeiros jogos. Isso aí foi um erro, assim, monumental. Contrato de risco para um jogador que, em tese, era para ser o pilar da defesa do clube. E detalhe, jogou 30 minutos e machucou. O do falho sistema defensivo na Série C de 2024. Então aquela parte de Perema da vida teve a participação de Eduardo Granja, foi, Atos? Claro, veja só, Eduardo Granja, ele assume o cargo no Náutico exatamente na saída de Mazola. Ele até disse aqui que uma das condições para ele assumir era a saída de Mazola. Foi acho que foi um empate contra o Caxias que o Náutico teve nos aflitos. Salvo engano, foi isso. E eu não sei se foi um empate do Caxias, no jogo antes do Caxias foi uma derrota. Uma coisa assim. E ele disse que se reuniu com o Becker logo após o jogo. Ele já estava assistindo o jogo com o Becker, tá? Que Becker ia fazer o convite a ele. E ele condiciona a entrada dele à saída de Mazola. Então, veja, é lá atrás. A gente estava em junho. Era na faixa aí, alguém pode pegar, é a 8ª rodada, mais ou menos por aí. Então ele teve todo um tempo para conseguir corrigir os erros, porque ele entrou para corrigir erros. Para corrigir os erros, para poder o Náutico conseguir terminar uma Série C de forma decente. O fato é que ele teve a oportunidade de contratar zagueiro, ele contratou Perema, contratou Islam. Ele teve a oportunidade de contratar lateral direito, ele contratou Ludic. Ele teve a oportunidade de contratar lateral esquerdo, ele contratou Kaique. Ele teve a oportunidade de contratar goleiro, ele contratou David e Maticoli. Depois, nos 2 últimos jogos, chegou o Renan Bragança. Mas o Náutico foi para o jogo decisivo contra o Londrina, jogando com... Olha a linha de defesa do Náutico. Ludic, Islam, Perema e Irã no banco, né? Que entrou no segundo tempo. E Kaique. Meu amigo, assim, não tem como você ser competitivo com uma zaga dessa, pô. Não tem como. Tanto é que o Náutico faz 2 gols contra o Londrina fora de casa, mas não consegue o objetivo porque tomou 3. Como é que você vai conseguir uma vitória fora de casa num jogo decisivo, valendo a classificação, com a linha de defesa dessa? Então, toda vez que a gente aponta os erros de Eduardo Granja em 2025, eu chamo a atenção para os erros de Eduardo Granja em 2024, que foram da mesma natureza e muito grave, aonde ele não foi responsabilizado. O próximo tema aqui, que eu quero começar com o Chapo, é exatamente o tema que ele estava abordando aqui no começo da live, Chapo, que foi a questão das renovações que aconteceram, algumas deram certo, outras não tanto, mas quem chegou e que poderia equilibrar, uma vez que nós tínhamos uma ciência das carências do elenco, quem chegou deu sequência no nível baixo desses setores. Gol, ponta, zaga, os mesmos problemas foram mantidos, Chapo. Na verdade, não foi feita a correção que foi indicada por Granja, né? Quando o Náutico fez as renovações, parecia que o Náutico ia renovar para garantir e ia tentar ser mais assertivo nas posições que foram problemáticas. Tanto que ele mesmo prometeu, né, que inclusive foi o grande problema da contratação do Douglas Borges, né? Porque ele prometeu que seria uma resposta
ao ano passado, onde o Náutico sofreu muito, o Náutico contratou 3, 4 goleiros e nenhum foi satisfatório. Então, e isso aí já entra nesse tópico que tu tá falando agora, né, do elenco sem equilíbrio, né? O Náutico é muito desequilibrado já hoje, né? Tem posição que o Náutico simplesmente não tem jogo. O Patrick Alain é um meia sozinho no Náutico hoje. A gente fala, mas tem que tirar Patrick Alain, mas vai colocar quem? Vai colocar quem? Mas Paulo Sérgio agora, que Mezenga tá uma desgraça, não temos a terceira opção, que seria, no caso, o menino lá da base que saiu, como é o nome dele? Foi pro Inter. É um dos tópicos que a gente também vai trazer aqui. Então, como é o nome dele? Eu esqueci o nome dele agora. Leandro Cauã. Então, o elenco foi ficando desequilibrado. O Náutico foi ter um goleiro aceitável quando o Muriel chegou. O Náutico estava até lá disputando com o goleiro, falhando jogo sim, jogo sim. Então, até a classificação da Copa do Nordeste está muito comprometida por conta dessa falta de goleiro, que o Náutico perdeu pontos por causa disso. Então, teve muito problema causado por essa falta de equilíbrio. Inclusive, nosso querido Eduardo Granja tirou renda do ano que vem. O Náutico não está na Copa do Brasil do ano que vem por conta dessa montagem de elenco totalmente desequilibrada de Eduardo Granja, né? Então, assim, ele já causou prejuízo esse ano e ano que vem. Já é um combo de prejuízos aí. E ainda está no cargo, né? Misteriosamente, ainda está no cargo, mesmo tendo trazido só prejuízo e nem nada de positivo. Em qualquer clube profissional, uma pessoa que causa prejuízo, que não está dando resultado, quer dizer que o resultado é negativo, né? Uma vez que a gente até me assustou o comentário de Pedro lá em cima no primeiro tropeço. Como assim, primeiro tropeço? Peraí, pô. Tem tropeço que só porra, meu. Essa live não tá acontecendo no jogo do Petrolina na estreia do Pernambucano, não, pô. Nossa, não tem. O próximo tropeço é ser rebaixado para D, pô. O Náutico disputa campeonatos regionais, Pernambucano, campeonato fraquíssimo, Copa do Nordeste, que também tem times abaixo da crítica, e a Série C. E eu acho que. Passar de fase na primeira fase é obrigação do Náutico, pô. E eu acho que o Náutico tem 50% de aproveitamento, Chapo. Eu não sei o aproveitamento da temporada, mas acho que não chega a 50%. Eu acho que não é 50%, não. Deixa eu ver aqui. No gol tem. Disputando esses campeonatos é para ter 70%, 76%. Na atual temporada, o Náutico tem 9 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Ele tem 23 jogos. Abaixo de 50. Bem abaixo, viu? Abaixo de 40, eu acho. O Náutico abaixo de 40 O Náutico poderia ter feito 69 pontos e ele fez 27 mais 6. 33. É abaixo de 40, pô. Não. É um pouco abaixo de 50. 33 em 69. Quanto é que dá? Tu que é matemático? 48 e pouco. É isso. Abaixo de 50%. Em competições em que o Náutico, teoricamente, assim, entra favorito. 47,8. Eu estou aqui 100% pro Eduardo Vasconcelos. 47,8. O Náutico na Copa do Nordeste, se ele perder a vaga, ele vai perder ou por Confiança ou por América do Natal, que são times teoricamente abaixo dele, né? Vai conseguir perder a vaga para times que estão abaixo dele. Talvez até para Juazeirense, viu? Dependendo de como for a combinação de resultado, para Juazeirense. Então, perder para o Bahia, perder para o Ceará é aceitável, mas ficar abaixo do Confiança, abaixo do Juazeirense, não dá, não. Não é normal. E esse desequilíbrio, Atos? Veja, esse desequilíbrio, na verdade, é um dos maiores erros e que dificilmente eles conseguem perceber, conseguem mensurar o tamanho do problema, tá? Acho que até hoje eles não conseguem enxergar isso. E esse é o tipo do problema, voltando a responder Pedro lá do início do programa, que a gente não consegue em dezembro para janeiro identificar. Porque 1 a 2 contratações muda muita coisa. Esse desequilíbrio do elenco, ele vem desde as renovações. Veja só, quando você renova com... Vamos trabalhar que as renovações todas foram corretas, tá? Patrick Alain, Paulo Sérgio, Renato Alves, Arnaldo. Existe um perfil nessas contratações. Qual é o perfil? Jogadores acima de 30 anos, jogadores que não têm, nas suas características, um bom físico e uma boa intensidade. Pode botar Mezenga também aí no meio. Então, se eu faço essas renovações,
o que é que eu penso? A partir de agora eu preciso mesclar. Eu preciso trazer jogadores mais jovens, jogadores com a capacidade atlética avantajada, jogadores que possam me dar intensidade o jogo inteiro. Mesmo que a técnica seja um pouco abaixo. Jogadores como o do Botafogo da Paraíba e do Brusque, que fizeram 2 jogos aqui nos Aflitos e nos impressionaram com a parte física, com intensidade, com a capacidade de luta, de briga. Então, esse era o perfil para Eduardo Granja ir ao mercado para poder formar o elenco. Aí ele foi lá e trouxe Fagner Alemão, um histórico de lesão, aonde o jogador chega aqui, é reprovado nos exames físicos e ele libera a contratação por meio de contrato de risco e nem recoloca o jogador numa posição abaixo da zaga, porque ele poderia, veja só, ele poderia até ficar com o Fagner Alemão, mas a partir de agora, no planejamento, Fagner Alemão é o 4º zagueiro. Não, Fagner Alemão continuou sendo como o principal zagueiro. E aí ele complementa com Ryan, ele complementa com apostas como o Léo Couto, e ele continua seguindo esse perfil de jogadores que não têm em suas características tudo que eu citei. Atleticidade, intensidade, vigor físico, juventude. Então, esse elenco ele vai se mostrar desequilibrado e vai comprometer dentro de campo agora. Então, quando o Hélio dos Anjos ele não tem... ele precisa fazer 3 substituições de jogadores de linha de defesa porque os jogadores não aguentam, é problema do desequilíbrio do elenco. Quando ele precisa formar um time com uma característica de intensidade, aonde ele tem no time titular só jogadores que não conseguem imprimir essa intensidade, é problema do desequilíbrio do elenco. Vamos lá para o próximo. O gramado dos aflitos no jogo entre Náutico e Retrô. Atos. Isso aí, esse é o tipo do erro de operacional, né? É o erro de falta de... Eu vou chamar de falta de atenção, mas eu vou estar sendo bonzinho, tá? Porque qual foi o contexto desse jogo? Esse jogo, Recife estava muito calor nos dias que antecederam o Carnaval, fazendo sol, não é num momento de chuva, não era aquela situação, eita, Recife está caindo água, Recife está debaixo d'água, não era isso. Na verdade, Recife estava muito quente nos últimos dias e veio o Carnaval. Sábado de Carnaval, domingo de Carnaval, inclusive teve o bloco do Timbu Coroado, e eu vou presumir aqui que houve um desleixo com atenção ao gramado. Todo mundo se deixou levar pelo Carnaval. O Náutico precisou jogar nessa segunda-feira de Carnaval sem público, porque tinha acabado de perder do Decisão. E choveu muito na madrugada do domingo para segunda. Foi uma chuva torrencial, que se o gramado tivesse tido, acho que foi no domingo a chuva, se não me engano, se o gramado tivesse tido uma atenção, um cuidado, uma espécie de manutenção, não teria ficado daquela forma. Aí o Náutico vai para o jogo contra o Retrô e o gramado do Náutico virou lama pura. Não fazia sentido. Não estava chovendo naquele dia. O jogo não foi com chuva. Só me engano, o jogo não foi com chuva. Se teve, foi Teve chuva não. Uma garoa. Teve chuva não. No outro jogo teve chuva não. Então, veja. Isso foi um erro que foi constatado pela diretoria, tá? Internamente, eu não sei como se deu o final disso, mas eles estavam lá buscando o responsável. Mas, no final das contas, mesmo que tenha um fulaninho que seja responsável por isso, o chefe do futebol é responsável também. Ele que precisa estar liderando tudo isso. Ele que precisa ter toda a operação do que o futebol precisa na palma da sua mão. E outra, alguém foi demitido por causa daquilo? O Náutico foi demitido do Pernambucano. Porque se eu sou chefe de futebol e alguém é negligente e me entrega um gramado daquele
e me faz ser eliminado do campeonato, aonde eu vou receber a pressão, no mínimo eu boto alguém para fora. Eu não consigo conviver com isso, pô. O Náutico tomou um prejuízo milionário e ninguém foi responsabilizado. A responsabilização do chefe do futebol ela é automática. Eu preciso responsabilizar ele. Aí a gente vem com um conceito, né, Chapo? Mais uma vez, né? Time eliminado, como você disse, ano que vem está comprometido. Eliminado do campeonato desse ano. E nada acontece com quem é responsável, que é remunerado, em que, em a gente sempre fala, bota o remunerado porque é só tirar na hora que não estiver entregando. Isso é só mais um motivo aí. Inclusive, isso tem que ser um modus operandi do Náutico daqui em diante, inclusive. Essa cobrança tem que vir por meta. Veja só, a meta do Pernambucano, ganhar pelo menos a vaga nas Copas, é muito importante, pô. Porque ela compromete o ano seguinte. Assim, o time que a gente já tem uma receita muito, muito baixa. Você ainda perder algumas receitas para o ano seguinte é absurdo. Então, eu acho que caberia, inclusive, esse processo ser trabalhado para as próximas gestões. O remunerado, que no caso é o vice-presidente, que é Granja, ele tem que ser cobrado assim. O time conseguiu as vagas na Copa, mas não classificou. Ok, vida que segue. O campeonato, o título é importante, as vagas nas Copas é a meta. O mínimo, a meta mínima. Abaixo disso, você tem ou você faz uma cobrança muito rígida, que deixa assim, o cara à beira de cair ou cai. Porque não faz sentido o cara ser mantido no cargo após um resultado desastroso. Em empresa nenhuma isso acontece, pô. Em empresa nenhuma isso acontece. Você chega com a meta lá e você tem muito abaixo da meta. Não ficou abaixo da meta, não. Ficou muito abaixo. E nas outras competições também está muito abaixo. A não ser que ele esteja se sustentando pela Copa do Brasil, o que é um absurdo, né? Porque a Copa do Brasil é uma curva. Mas nada no Náutico está dando certo esse ano. Nada. Nada, nada, nada. Então não tem como você pegar o chefe disso, o cara que é o responsável por isso, e manter ele no cargo, pô. É impossível. O que Granja... É porque a principal meta do Náutico, em tese, é o acesso. E o resultado disso chega no final do ano. Só que você não pode conduzir esse cara até o final do ano e dizer lá, eita porra, ele não conseguiu, ó. Porra, você já vai percebendo que ele não vai conseguir durante o tempo do ano, né? E aí você tem uma correção de rota aí, porque você empurrar com esse cara até o final do ano para ele não conseguir a meta principal, aí você... Veja, se o Náutico não sobe, olha o ano do Náutico. Não conseguiu vaga na Copa do Brasil, não passou para a semifinal do Pernambucano, provavelmente não vai passar de fase na Copa do Nordeste, vai ficar na primeira fase. Não passar de fase no Campeonato Brasileiro. Aí só nesse momento você vai tirar a Granja, aí a vaca já foi pro brejo. Pô. Aí é melhor nem ficar, é melhor nem tirar, deixa ele aí. Porque para tirar ele, depois que tudo deu errado, você tem que ir observando o trabalho, né? Chega uma hora que você fala, meu irmão, com esse cara aqui eu não vou chegar, não. E assim, Granja já deu todas as mostras que não vai chegar, pô. Não vai chegar. O termo profissionalismo, ele é violentado diuturnamente no Náutico. Ele é violentado. A turma não sabe o significado da palavra profissionalismo, porra. É impressionante, velho. Profissionalismo requer responsabilização. Se você paga alguém e Granja, em tese, ele é um profissional... Se você paga alguém, você precisa ter resultados. Você precisa ser responsabilizado. E se não estiver dando certo, você tem que sair. Porque Granja já deu inúmeros... O trabalho de Granja já deu inúmeros prejuízos ao Náutico. Não deu nada de positivo. E ele continua no cargo. Então, que profissionalismo é esse? A verdade é que a permanência de Eduardo Granja mostra que, pelo menos, no caso dele, não existe um comportamento profissional. Não existe. Simplesmente não existe. Porque qualquer outro já teria caído. Se ele tivesse tendo esse desempenho em qualquer outra área do clube, já teria caído. Eu diria que o desempenho de Eduardo Granja no futebol é equivalente a alguém da comunicação postar o hino do esporte na rede social.
É equivalente a isso. Não cairia? Se alguém fizer isso, não cai. Eduardo Granja no futebol não cai. Ô, Renato, antes de passar para o próximo, deixa eu só responder Bruno Souza. Bruno Souza colocou aqui. Gramado seria responsabilidade do futebol? Pensava que era patrimônio. Bruno, tudo que está relacionado ao futebol é responsabilidade do futebol. Tudo. Se tem algo que um outro setor, no primeiro momento, ele cuida mais, ele gerencia, ele toca o dia a dia, mesmo assim, está abaixo do futebol. Tudo que afeta o futebol, a responsabilidade é do futebol. Se o gramado dá algum problema, como deu, quem toma o prejuízo é todo o departamento de futebol. Então é óbvio que é de responsabilidade do futebol. Não importa quem no dia a dia... Eu não estou dizendo que é Eduardo Granja que cuida da manutenção do gramado, que decide qual empresa vai cuidar do gramado, que avalia se o gramado está bom ou ruim. Ele deve cobrar pela excelência no gramado, né? Exatamente. Ele deve exigir que as condições sejam adequadas para o time dele, que ele é chefe do departamento, tenha uma boa condição de jogo. E não foi isso que aconteceu. Então é óbvio que a responsabilidade é a mesma coisa de você dizer assim para mim, eu não sabia que a responsabilidade do CT era do futebol também. Meu irmão, o time treina lá, pô. Se ele chegar, se o Náutico passar um mês com nenhum campo do CT em condição de jogo, em condição de treino, a responsabilidade é dele. Ele deixou aquilo ali acontecer de alguma forma, por não cobrar, por não fiscalizar, por não acompanhar, por não responsabilizar quem teve aquele trabalho errado. Então, tudo afeta. Tudo que está diretamente ligado ao futebol é de responsabilidade do futebol. O empréstimo de Leandro Cauã. Esse empréstimo, gente, pelas informações dos bastidores, ele estava programado, estava sendo negociado, só que havia uma possibilidade de não acontecer. Seria com a saída de Samuel Otussania confirmada, Leandro Cauã não deveria ser emprestado. Mas aí foi bancado por Eduardo Granja. O que é que tu acha, Chapo? Eu acho que me pareceu muito que o Náutico não estava sabendo muito bem o que estava acontecendo, né? De repente, Leandro Cauã meio que forçou a saída para o Inter. O empresário também colaborou com isso aí, que ele forçou. O próprio Otussania também, né? O Náutico ficou meio refém da situação. O Náutico foi refém da situação nos dois casos. É mais um caso que a atuação de Granja é desnecessária, né? Era melhor não ter. Não existir. Não mudou nada ele estar lá. Não fez diferença nenhuma a presença do vice-presidente de futebol. Nos dois casos, o Náutico foi refém da situação. O que os jogadores e seus agentes quiseram, aconteceu. O Náutico tentou resolver as duas situações na base do vamos tomar um chá, comer um bolo de rolo aqui. Bolo de rolo é bom pra cacete em Recife. Fica em Recife, pô. Aí chamou o jogador pra conversar, não sei o que lá, esses papinhos. Mas, profissionalmente, é mais um caso de amadorismo, né? Profissionalmente, que é perguntar quanto é e pagar ou negociar, o Náutico não fez. Tanto que nos dois casos o Náutico saiu perdendo. Atos. Depois tu verifica se tu pulasse o número 7, Renato, eu vi algumas pessoas falando. Veja, esse Leandro Cauã, ele se tornou... Foi um erro meu aqui foi um erro meu do Canva. Vou ver se eu consigo corrigir aqui. Esse erro de Leandro Cauã se tornou um pouco grave, ao meu ver, porque pelas informações que eu tinha, davam conta que era um empresário que supostamente estaria forçando essa saída do Leandro Cauã para o Internacional. E, para minha surpresa, eu recebi informação que não. Na verdade, foi algo costurado pelo próprio Granja. Foi o próprio Granja. Meu amigo, aí, Chapo, você vai ter que entrar na cabeça dele para poder entender. Que eu acho que se você pedir para ele explicar, ele não consegue. Você vai ter que entrar no mundinho Granja para poder entender. Mas foi Granja que costurou esse empréstimo para o Inter. E aí veio a condição que Renato colocou, não, Chapo colocou, sobre esse dilema, na verdade os dois colocaram, sobre essa situação de que, olha, vai ficar um dos dois. Ou fica Samuel ou fica Leandro Cauã, aonde os dois foram embora. Então, toda essa forma de conduzir a carreira de Leandro Cauã, para mim, foi errada
E, de novo, foi durante o departamento de futebol chefiado por Eduardo Granja. Porque Eduardo Granja, como chefe de futebol, ele também é chefe de toda a base do Náutico, tá? Ninguém na base do Náutico. Por exemplo, Nelson é diretor da base do Náutico. Nelson não tem poder de decisão sobre o uso de um jogador. Por exemplo, se Nelson disser assim, eu tenho um jogador no sub-20 aqui, aí Granja, eu quero que ele vá profissional. Se Nelson, por acaso, entender que não, mas o jogador não está pronto, é muito importante que ele termine esse ano aqui no sub-20 para poder pegar mais corpo. Meu amigo, a decisão final é de Granja. Nelson pode dar a opinião dele, eu acho que possa dar a opinião dele, mas a decisão final é de Granja. Granja que diz, ele vai pro profissional, ou ele vai ser negociado. Ele é chefe da base também. Então, foi nas mãos de Eduardo Granja que a condução de carreira de Leandro Cauã foi desastrosa no último ano. O jogador, em momento nenhum, foi utilizado pelo Náutico. Entrou 2 vezes aí, inclusive fez gol. Muito por necessidade. Não se fez um planejamento para usar ele no início do Pernambucano. Não se fez... Ele poderia... A gente podia estar contando com ele agora. Inclusive, o próximo jogo, o Náutico não tem Paulo Sérgio. O Bruno Mezenga, aquela condição que a gente sabe. E o Náutico poderia estar utilizando o Leandro Cauã. Mas Eduardo Granja preferiu não utilizar ele durante o ano de 2025 e depois emprestar ele para jogar sub-20 do Internacional. Inclusive, chegou lá e está metendo um gol atrás do outro. Eita. É difícil, né, Chapo? Muito difícil. E não é o único caso, né? Não é o único caso. O empréstimo, no caso, não foi empréstimo, né? O Tussana, no começo era dado como empréstimo, depois mudou, né? Foi muito confuso. Não, foi empréstimo. Sempre foi empréstimo. O Tussana foi empréstimo sempre. Sempre. Mas tudo isso foi muito confuso, mal explicado. Ele não acreditava no jogador, Chato. O jogador veio para o Náutico com um custo muito baixo, até para poder precaver numa saída não ter um custo muito alto. Porque, veja, o Náutico contrata um monte de jogador de mercado, toma vários prejuízos. Vê Douglas Borges, 500 mil. Mas com o Samuel, que passou dezembro todinho treinando no Náutico, eles resolveram fazer o contrato mínimo do mínimo do mínimo. Para você ter uma ideia, Samuel do Náutico recebia 4 mil. Apesar do salário dele no América ser maior. Então, o Náutico se resguardou ao máximo num contrato de um jogador barato, para caso ele não desse certo, porque o Náutico não tinha confiança que ele ia ajudar de alguma forma, porque o Náutico não consegue mensurar se o jogador vai ser útil ou não. Aí o Náutico fez o máximo para poder ter o mínimo de custo com ele, caso não desse tão certo. Aí, quando o jogador tinha uma brecha para poder sair, resolveu ficar dando piti na saída de Samuel. O contrato dizia que, pagando um certo valor, o jogador sairia. O Criciúma se dispôs a pagar. E o Náutico, que se diz usar de um profissionalismo, resolveu ser, da forma mais tacanha possível, o famoso e antigo clube associativo, de espernear, porque foi isso que o Náutico fez naquela semana de saída do Samuel. Primeiro que decidiu só responder o Criciúma no último dia, que é uma atitude totalmente antiprofissional, apelando pelo direito, mas é melhor para o clube. Velho, isso daí é o que tem de pior no clube associativo. É esse tipo de postura. E aí o jogador saiu no último dia, porque, pelo contrato, o Náutico não ia conseguir segurar ele, a não ser que comprasse os direitos federativos dele, o que não fazia nenhum sentido. Inclusive, eu fiquei sabendo que o Náutico cogitou a possibilidade, o que era um absurdo, que o jogador não valia aquele preço, tá? E o jogador acabou saindo, e, enfim, ainda teve um estresse muito grande entre Náutico e América do Pernambuco. Tá no mudo, Renato. Inclusive com o dirigente sendo convidado a se retirar do CT. Né? Vamos para a próxima aqui. Antes, a gente tem um recado da Timbu Shop. Fala, nação alvirrubra!
Você que está assistindo o Timbucast, meu nome é Gabriel, da Timbu Shop Sede, e vim apresentar para vocês um pouco da camisa do autismo, hein? Essa camisa foi feita com muito carinho e cada detalhe dela carrega um significado. Ela representa inclusão, respeito e apoio às pessoas autistas. E o mais bonito, a cada camisa vendida, R$ 25 são doados para a Pai Brasil. E essa camisa está disponível no Shopping Recife, Pátio Olinda e na sede. E também no nosso site, hein? Vista essa causa com a gente. Timbu Shop, parceiros aqui do Timbucast. Vamos chegar aqui no nosso próximo tópico, que é a saída de Souza para um concorrente, o Londrina, com parte dos salários pagos pelo Náutico. Acho que o Chapo teve algum tipo de problema com a conexão. A Chapo tá voltando agora. Tá ouvindo, Chapo? Eita, Tô. Fala aí, tô. Pronto. Essa de Souza, essa é foda, velho. O cara foi pro Londrina. O Náutico tá sem um primeiro volante. Tem outro ponto parte aí. do salário é pago pelo Náutico. Isso aí foi durante uma rusga, né, com o treinador anterior. No momento que o treinador anterior já estava na corda bamba, né? Então, assim, você bancou uma decisão do treinador anterior 2 jogos antes do cara sair. Aí o cara sai, agora ele dos Anjos talvez pudesse usar Souza para jogar e não tem Souza mais porque não tá pagando Souza para jogar em outro time. Mas veja, Chapo, a gente até comentou sobre isso, e, de novo, eu acho que isso é um exemplo muito claro de que quando a gente vai comentar tudo que ocorre no Náutico, a gente tenta tirar o nosso ego um pouco da nossa frente. Porque, para mim, o pior não é a saída de Souza porque o treinador pediu. Talvez desse para fazer de outra forma, tá? Mas eu não estava lá, eu não sei o que foi que aconteceu. Quer dizer, eu tenho umas informações que Marquinhos Santos teria exposto Souza num jogo lá, que ele errou, tal, não sei o quê, e que depois Marquinhos Santos queria a cabeça de Souza. Eu não sei se era irreversível essa situação, mas vamos supor que era. O maior problema não é a saída de Souza. O maior problema é não ter reposto. Esse é o maior problema de Eduardo Granja nessa situação. Porque se ele não tinha alternativa, e aqui eu estou sendo bonzinho com ele, de que ele não tinha alternativa de contornar a situação e teve que tomar a decisão pela saída do jogador. Ele tinha obrigação de ter reposto a saída de Souza. Ele simplesmente cruzou os braços e não repôs. Ele não repôs a saída de um jogador que era titular na zaga. Isso é um absurdo. Isso está entrando em campo agora. O Náutico está jogando com o Aldemir de primeiro volante e teve que jogar no Morumbi com o Henderson de primeiro volante. Porque quando o Aldemir não aguentou mais, o Henderson entrou no lugar dele para fazer a posição de primeiro volante. A gente sabe que o Henderson já é uma pegada frouxa de segundo. Imagina de primeiro. Então, veja. A responsabilidade dele na saída de Souza, ela nem se dá 100% na saída de fato. Ela se dá quando não há reposição. Por isso que eu digo que Eduardo Granja, ele é inapto para a função. Porque ele não perceber que ele está perdendo um jogador e ele não repor. E também tem outra. Se não conseguisse repor, eu não tenho dinheiro para contratar, ou não tem jogador no mercado, aí ele não tivesse deixado o Souza sair. Tivesse chamado Marquinhos Santos, tivesse chamado o Souza, botado numa sala, carinha da mãe de um, carinha da mãe do outro, e no final botasse os dois para poder se abraçar e botar a camisa da amizade. É isso. Se eu não tenho como trazer um substituto. Tem um ponto ainda, Chapo, que é você não traz o substituto, ou seja, você deixa o seu elenco desfalcado e você reforça o seu concorrente. Porque o Londrina foi reforçado com a chegada de mais um volante. Até essa negociação aí foi ruim, né? É difícil você achar um ponto positivo na Granja. Até isso, né? Até arrumar um time para o capacidade, né, Chapo, de negociar, né? A única... Na verdade, deve ter sido a única opção que ele encontrou, né? E aí não sei, não, porque, Chapo, Souza... Assim, com Souza eu acho que isso não dá para perdoar, não. Sabe por quê? Porque Souza não é um Vanegas. Porque Vanegas, ele tinha uma imagem negativa perante todo o mercado. Pelo contrário, Souza é um volante que é muito requisitado na Série C.
Não é possível que seja a única forma que ele encontrou foi mandando ele para Londrina e pagando salário. Pelo amor de Deus, pô. Parece uma forma preguiçosa, né? Exato. Ou inapta, né? Ou quando você não tem o traquejo. Você não tem o traquejo de fazer esse tipo de negociação. Aí pode ter alguém que diz assim, mas será que não foi Montemor que fez essa negociação? Então demite Montemor, porra. É isso que eu sempre digo. Eu não posso ficar aqui botando a culpa em situações que eu não sei quem foi o verdadeiro responsável para poder aliviar para a Granja, pô. Porque se Montemor foi que liderou essa negociação ruim para o Náutico, demite ele, porra. Agora tá Montemor aí e eu vou responsabilizar quem? Porque eu não sei quem de fato fez ali a negociação com Londrina. Eu preciso responsabilizar a Granja, pô. Ele é o chefe, porra. Você lembra a tragédia da... É assustador que ninguém é responsabilizado, né? Não, mas veja, você lembra a tragédia das camisas em 2022, aquele jogo do Vasco? Caiu toda a parte de marketing, tudo ali na época, porque o que é que ficava constatado ali? O que é que tava... A gente sempre batia muito nisso, de que era tudo aparelhado. Era tudo aparelhado. O pessoal tinha um modo de trabalho, ninguém poderia chegar com uma ideia nova, com algo novo que não, é no ritmo da gente. E aí, quando aconteceu uma tragédia, caiu todo mundo. E no Náutico, hoje não acontece. E a gente tá apesar, Renato, eu entendo o seu exemplo. Eu entendo o seu exemplo, mas eu não vou nem dar esses louros a esse exemplo aí, porque nesse caso deveria ser um exemplo positivo, né, de responsabilização de quem errou, mas até nisso eles conseguiram fazer cagada, porque o ano passado o presidente do Náutico, à época de Diógenes Braga, estava dando indireto em podcast não, na verdade, na Voz do Timbu, dizendo que, na verdade, o verdadeiro responsável por isso era o vice-presidente dele, né? Que na época era o IPE. Então, veja, nem a convicção na responsabilização eles tiveram na época, né? Porque botaram um monte de gente para fora e 2 anos depois o cara vai na Voz do Timbu dar a entender que, não, na verdade, o culpado ali foi o IPE. Então, meu amigo, das duas, uma. Ou tu não soube avaliar quem era o responsável na época, por que tu demitiu os outros? Se o responsável era o IPE. Ou estava agindo de forma política, porque o IPE depois entrou na atual gestão. E é taxado como traidor. Agora, mudou aquele conceito, né? Não sou de apontar culpados, e sim de buscar soluções. O que é que aconteceu nesse jogo, Atos? Esse jogo aí, Renato, esse jogo foi de 7 horas da noite, tá? O que se torna um horário atípico, não só para o futebol, mas, digamos assim, para uma logística natural de um hotel, de um restaurante. Acontece que os jogadores precisaram fazer uma refeição, né, que faz uma refeição ali antes da partida, e o horário não era um horário natural de funcionamento lá da cozinha, lá da onde eles estavam hospedados, uma coisa assim. Não sei se foi um restaurante fora do hotel ou se foi no hotel, enfim, isso aí, mas isso pouco importa. O fato é que antes do jogo, nessa refeição, faltou alguns itens da alimentação dos atletas. Simplesmente o Náutico foi jogar naquela Copa do Brasil e faltou alguns itens. A alimentação foi incompleta do que eles tinham planejado oferecer aos atletas. E, de novo, alguém aqui pode se perguntar, mas isso não é o problema do nutricionista? Meu irmão, afeta no futebol, velho. A responsabilidade é do chefe do futebol. Ele precisa estar no corpo a corpo, somente no jogo fora de casa, já que ele estava na delegação do Náutico, para não deixar isso acontecer, porque nada que afete no rendimento dentro de campo, nada que afete negativamente no rendimento dentro de campo pode acontecer, pô. Porque um jogo já é muito difícil você conseguir a vitória. Muitas coisas já podem acontecer durante o jogo, um rendimento do time no seu adequado, um jogador joga mal, um jogador ser expulso. Por que você vai dar margem com coisas extracampo? E nesse jogo, para mim, uma falha absurda, esse tipo de coisa não pode acontecer, o que mostra, de novo, uma falta de profissionalismo, uma falta de capacidade de operacionar o futebol. E tem um ponto, Chapa, que assim,
Eu estou me recordando de uma época. Veja como as coisas não mudam. Estou me recordando de época onde gente de comissão técnica, não foi na gestão de Becker, não, foi em gestões anteriores. Gente de comissão técnica pagava almoço, pagava jantar com o próprio cartão. Hoje a gente tem um diretor de futebol remunerado, um vice de futebol remunerado, e problemas assim se repetem, né? Mas isso aí era chapa de uma saída. Mas isso aí era. Saiu agora que eu tô vendo. Era mais falta de verba. O que, na verdade, mostra uma capacidade, Renato, apesar da situação assim ser meio trágica, mas uma capacidade de resolver problemas, tá? Inclusive, olha, eu desconfio, até pelos exemplos que a gente está dando aqui, eu desconfio que se chegasse na necessidade assim, tem que alguém passar um cartão aqui para poder o Náutico jantar para ir para um jogo fora de casa. Eu duvido muito que Eduardo Granja tenha um senso de passar o cartão dele para resolver o problema ali, o problema que se dá de forma imediata, sabe? Ele ia dizer, não, meu dinheiro eu não boto aqui não. Pois é. Vamos para a próxima aqui. Esse é um dos casos mais recentes, mais polêmicos e que a gente vai trazer agora para que todo mundo possa entender. A nota fiscal de salário com o pedido do percentual, né, de premiação da gratificação pela classificação na Copa do Brasil, que o clube nem recebeu, Atos. Essa daí é a nova onda do Imperador, né? Tem aquele filme da Disney, A Nova Onda do Imperador. Foi muito bom, por sinal. Essa é a nova de Granja é essa. E aqui, vamos deixar bem claro, tá, gente? Vamos falar até aqui pela parte do que não aconteceu, porque eu vi algumas pessoas de forma errônea e até irresponsável acusando Granja de algo ilícito ou algo criminoso, como roubo. Longe disso. Isso não aconteceu, gente. Pelo amor de Deus. Vamos manter as coisas dentro do que elas são, tá? Não vamos ultrapassar isso. Ele não tentou roubar o Náutico, não, gente. Pelo amor de Deus, isso não aconteceu. O que acontece é que ele recebe como PJ, né? Então, todo mês ele precisa emitir a nota do valor do salário dele. Só que, nessa última oportunidade, no último dia 20 que se passou agora, a nota dele veio com um valor maior do que o salário dele. E por quê? Porque ele colocou, além do salário dele, a premiação que foi combinado com ele da classificação da Copa do Brasil. Eu não sei se das duas fases ou só do jogo do Vitória. Isso aí eu não tenho certeza. Mas ele colocou esse valor para poder receber no último dia 20. É um valor que o clube deve a ele, tá? Porque foi combinado isso. Eu não vejo problema nisso. Veja, se você parte para o profissionalismo, aonde o diretor de futebol, no caso ele, recebe um salário e é um profissional, tudo que a gente discutiu aqui, não tem problema em você receber bônus por metas alcançadas, principalmente na Copa do Brasil, que paga muito bem. O problema não está aí. Qual é o problema? Na verdade, o problema é um problema moral, né? Porque o clube, e ele sabia disso, não recebeu esse valor ainda. E com o clube não recebendo esse valor, nenhum dos jogadores e outras pessoas também que têm direito a esse valor, nenhum deles recebeu. E ele, como chefe do futebol, emitir a nota para poder receber esses valores é algo muito questionável. Porque como é que eu vou, quando um jogador vir cobrar, olha, eu vou jogar o segundo jogo contra o São Paulo e ainda não recebi o jogo da classificação pelo Vitória. Como é que eu, como chefe, vou dizer, olha, mas o clube não recebeu ainda? Se ele já recebeu, ou pelo menos quando ele emitiu a nota, foi no desejo de receber. Então, é disso que... esse é o ponto. É ele querer receber algo que lhe é devido, lhe é direito, não está se questionando isso, mas no momento inadequado. No momento que o clube ainda nem recebeu essas verbas e ninguém do elenco, seja jogadores, seja treinador, seja comissão técnica, seja segurança, comunicação, todo mundo tem direito a um pedacinho. É assim que
que o clube lidar com classificação na Copa do Brasil. Ninguém recebeu e o senhor Eduardo Granja queria receber o dele. Ele como chefe de futebol, ele como um cara que ele sabe as condições do clube. Porque, veja só, Paulo Sérgio, ele não sabe o caixa do clube. Ele não sabe a dificuldade de um fluxo de caixa que o clube está passando. Ele vai exigir o que é dele. Se algo atrasar, ele reclama. Mas Eduardo Granja, ele tem acesso a isso. Ele sabe os problemas que o clube passa, principalmente com fluxo de caixa. E ele sabe porque todo mundo sabe disso, inclusive é algo noticiado e discutido nas mídias, que o Náutico não recebeu esse dinheiro da Copa do Brasil. Então se trata disso, se trata de uma questão inapropriada dele ter feito isso nesse momento. O caso Gustavo Maiatos. Ah, não, Chapa voltou aqui. Desculpa. É porque agora eu estava aqui nos slides. Por favor, Chapa, opina sobre essa questão da nota fiscal. Isso aí já foi muito... Eu gostei do ponto que Atos tocou aí, que eu vi muita gente no Twitter falando como se fosse algo ilegal. Não é que foi algo ilegal. Acho que a leitura da situação foi equivocada de algumas pessoas. A imagem ruim que fica em meio à crise no Náutico, em meio a uma situação difícil, em meio a uma quantidade de erros enorme, Granja focou na premiação dele. Assim, é justo, ele tem direito a essa premiação, assim como todo mundo, só que assim, o clube nem recebeu, né? Então, assim, parece uma desconexão com a realidade. Ele está desconectado da realidade do clube. Ele sabe que o clube não recebeu e foi atrás de receber como se fosse assim, uma coisa que o clube tivesse atrasado e tal. Então, assim, foi desagradável e mostra que ele não está conectado com a tal da energia do acesso, né? Falta que ele não senso de liderança, né? Senso de liderança, né? Parece que ele não está conectado com a energia do acesso. Ele está mais preocupado com manter a renda dele ali certinha, em dia, do que com a tal da energia do acesso, né? Então, assim, não, acesso a gente vê depois. Eu quero o meu farinha pouca, meu pirão primeiro. É um velho ditado, né? Então, desagradável, né? E aí, acho que eu não acredito que venha. Eu espero que ele caia, né? Então, eu não acredito que venha nada além disso. Acho que essa foi a tampa que precisava para fechar esse caixão aí. Você falou caixão. Eu pensava que você ia falar a tampa do vaso. Também. Aí pode ser como você preferir. Tampa de um vaso de bosta ou um defunto, né? Escolha. Pois é. Os dois são bem aplicados. Caso Gustavo Maia, Atos. Esse caso Gustavo Maia, rapidinho, é mais um caso... todas as negociações do Náutico esse ano foram muito complexas, né? Muito esquisitas. Todas o Náutico fazendo um joguinho de não tô atendendo telefone, não sei não, hein? Como é? É comigo, é? Todas as negociações, muito estranho, né? O comportamento do Náutico. Braço, né? Tu uma vez me disse que quem negocia parte dos teus shows era a tua esposa, não sei se ainda é. Imagina se um dia a turma ligar aí e tu botar teu filho para poder negociar o show. Vai sair ruim, não vai? Vai. Um dia eu perguntei para ele quanto ele queria por mês para trabalhar, ele falou R$60. Falei, esse tipo de funcionário que eu gosto. 60 conto por mês. Negocie direto com o patrão. Vai dar certo. 60 conto por mês, foi? Ele falou primeiro, eu queria R$10. Aí eu falei, mas quanto? Ele falou, não, eu quero por mês 60. Eu falei, fechado. Fechado. Agora. Ele aumentou, ele falou 60, mas todo mês, viu? Eu falei, tá bom, vou dar 70, porque eu sou bonzinho. Ó, o caso Gustavo Maia é mais um caso que demonstra essa incapacidade. Por quê? O que é que houve aí? Durante a Série C, houve um momento que Gustavo Maia estava molinho para renovar. Ali, estava na mão. Os empresários queriam renovação, o jogador queria renovação, e o Náutico, de forma deliberada, decisão tomada pelo senhor Eduardo Granja, inclusive confessada para muitas pessoas, de que ele resolveu não renovar naquele momento, porque aquilo, segundo ele, ia causar uma certa instabilidade no elenco, porque outros jogadores não iriam ter o processo de renovação
naquele momento. E ele decidiu adiar essa renovação, adiou até ser tarde demais. Quando o Náutico não tinha mais tempo de contrato, não tinha barganha, não tinha nada, o jogador se valorizou demais e o Sport foi lá e levou o jogador de graça. Veja que uma decisão errada. Quando ele escolhe, ele tem uma falta de capacidade de conduzir o elenco, né? Porque ele não quer iniciar um problema para ele, que seria uma insatisfação de alguns jogadores, e com isso ele dá um prejuízo para o clube. Porque o correto era ele ter uma condução de dizer o seguinte: olha, infelizmente Paulo Sérgio, Patrick Alain vão ter que entender, porque aqui eu tenho uma oportunidade de negócio. É o interesse do clube. Eu não posso prejudicar o clube perante a um problema de relacionamento que eu não consiga também resolver. Então, o correto seria ele fazer a renovação e, caso isso gerasse uma insatisfação, ele conseguisse conduzir da melhor forma e resolver o problema. Detalhe, o Náutico, ele estava muito longe de uma chance de classificação. Então, veja, porque o Náutico chegou na última rodada com chance porque ele venceu ali os últimos 2-3 jogos. Pegou uns times mortos, né? Pegou o Floresta, pegou o Ferroviário, um negócio assim, nos aflitos, ganhou e foi com chance para a última rodada, por uma combinação de resultado. O momento que se deu essa renovação, que ele estava com medo da insatisfação dos atletas, o Náutico estava numa meiuca ali, já estava se livrando da chance de rebaixamento e com chance remota de brigar pelo G8, e mesmo assim ele se deixou levar por insatisfação de alguns caciques do elenco. E aí o Náutico tomou prejuízo, o jogador foi para o Sport sem deixar nada para o clube. E detalhe ainda, só a cereja do bolo, depois que o Sport fez o acordo com o jogador, ele saiu desesperado, falando para várias pessoas que a todo custo ia impedir isso de acontecer, parece que chegaram a oferecer, o mesmo que o Sport ofereceu, o que estava errado, que o Náutico não tinha condição de oferecer mais de 100 mil a Gustavo Maia, luva de 500 mil a Gustavo Maia, e ele saiu oferecendo na doida assim, para poder não ficar com a imagem que tomou um balão do Sport, e a verdade é que tomou. É porque ficou parecendo que ele queria realmente encobrir isso, né? E um plus sobre isso aí, Chapo, é que no final das contas, no último programa tu perguntou se essa gestão tem essa coisa com o esporte aflorada, e eu disse que tem. Porque nesse caso, o Náutico não conseguiu fazer uma negociação com o Sport de forma profissional para poder pegar os 300 mil que o Sport queria oferecer para liberar o jogador ainda no ano passado e ele jogar a reta final da Série B. O Náutico ficou com medo da repercussão e preferiu sair sem nada, ao custo do jogador não jogar a Série B pelo Sport e ao custo de que o jogador não estava saindo com nenhum tipo de simpatia ou anuência do Náutico. Eles preferiram uma negociação de litígio, digamos assim. O jogador está saindo porque pegaram o jogador sem vínculo com o Náutico, digamos assim. O Náutico não participou da negociação. O Náutico não sentou com o Sport para poder negociar o jogador.